Então vamos lá. Bom, turma, na última aula eu parei na correção do exercício, né? Eu fiz a correção do exercício junto com vocês, e aí ficou de começar a falar sobre a formação de furacões e as consequências socioambientais dessa situação. Eu separei um videozinho para poder passar para vocês sobre a formação de furacões, mas eu queria que vocês primeiro que vocês entendessem que furacão, ciclone, tornado são coisas diferentes. E essa diferenciação ela se dá pela intensidade do vento. Então a velocidade com que eles giram, com que eles se movimentam, faz com que esses nomes façam com que eles tenham denominações diferentes. Outra coisa importante que vocês têm que saber é como que eles se formam, esses ciclones extratropicais. Ou furacão. Eles se formam da seguinte forma. Como vocês sabem, todos os furacões, eles têm a sua formação nas zonas tropicais. Só que isso acontece porque a evaporação de água do mar na zona tropical, ela é muito intensa. E essa evaporação ela é tão intensa que esse gás, vamos dizer assim, esse vapor, ele chega a elevadas a altitudes elevadas com temperaturas muito baixas. Então, esse choque do vapor chegando tão alto a temperaturas muito baixas, que esse choque faz com que esse vapor comece a circular. Essa diferença de temperatura entre quente e frio faz com que o ar comece a circular. E circulando, ele começa a ganhar corpo, porque vai recebendo mais vapor e mais vapor, até tocar no oceano. Porque aí é a grande massa que ele precisava. E assim se formam os tornados e vão indo em direção ao continente. Por que no continente o tornado vai perdendo força e vira ciclone? Depois de ciclone ele vira uma tempestade, e aí depois da tempestade uma chuva normal, e depois da chuva ele para. Porque no continente não tem uma grande massa de água para ele poder se fortalecer novamente. Então ele entra no continente, vai destruindo o que tem na sua frente, mas ele vai perdendo força. Porque o que faz o tornado ganhar força é a água. Ok? Ok. Outra coisa importante, pessoal, é que vocês têm que saber que esses lugares em que ele atinge tanto países desenvolvidos como Estados Unidos, por exemplo, mas também atinge países muito pobres, subdesenvolvidos ao extremo, como alguns países ali na América Central, algumas ilhas. Eu separei um link e vou mandar para vocês tanto no WhatsApp, como também lá na Seneca Digital, porque só o link aqui, se colocar, ele não... Ó, botei lá no WhatsApp e vou botar lá na Seneca Digital. Sobre a formação desses tornados e a diferença. Então, vocês vão ver aí e eu vou ver daqui. E aí eu vou explicar ao final, tudo bem? Tá bom. Alguém quer fazer alguma pergunta? É para ver agora? Agora. Tá. Espera aí que eu vou botar lá. Começaram? Turma? Turma, vocês começaram a assistir? Ainda não. Podem começar, tá? Sim. Ô, professor, o vídeo fica muito baixo quando eu tô em ligação. Eu Oi? posso sair e depois entrar? O que foi? O vídeo fica muito Ou baixo todo quando... mundo desligar o microfone. Ah, não. Olha só, o link que eu mandei para vocês é para vocês verem de forma individual. Não precisa ver aqui na página que eu estou vendo, não, porque não sai o som Não, aqui. sim, mas lá do mesmo jeito fica muito baixo quando tá com alguém com o microfone ligado. Então, o que você quer que faça?
ou todo mundo desligar o microfone, ou se eu posso sair Ah, da tá. sala. Então, não, vamos combinar de desligar o microfone. Pera aí, eu vou desligar o meu também, só Ok.
Eu já acabei de ver o vídeo. Eu também. Turma, Oi. terminaram? Sim. Vocês Eu já. Então, espera aí, deixa eu voltar a compartilhar aqui. Ai, nossa, doeu essa, hein? Então, turma, esse videozinho eu fiz questão de colocar para vocês para poder resumir toda essa página, para que vocês entendessem de uma forma mais legal, né, menos chata, essa explicação da diferença entre os furacões, entre os ciclones. O que ele falou importante ali é que no finalzinho, que antigamente os furacões eram denominados só eram dados nomes femininos, né? Tanto é que o mais famoso foi o Katrina, de maior extensão aí e maior estrago feito nos Estados Unidos, mas agora eles já recebem denominações masculinas também, mas isso não vem ao caso, é só uma curiosidade. Tudo bem? Sim. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Uma coisa que eu queria falar para vocês que não foi colocado no vídeo é que aqui no hemisfério sul, devido à força de Coriolis, eu vou explicar para vocês o que é. Essa força ela atua nessa movimentação dessas direções dos furacões. No nosso caso aqui, no hemisfério sul, no sentido horário, e lá no hemisfério norte, eles giram no sentido anti-horário. Agora, o que é essa força de Coriolis? Vocês já ouviram falar? Olha aqui. Não. Essa força de Coriolis é justamente a força que atua, vamos dizer assim, como se estivesse expulsando esses ventos da zona equatorial. Então, essa força de Coriolis, ela empurra esses tornados, esses furacões, tanto para o hemisfério norte quanto para o hemisfério sul. Ela só não deixa, a força de Coriolis só não deixa esses furacões ou tornados ultrapassarem a linha do Equador. Por exemplo, vocês estão vendo essa imagem aqui dos furacões e ciclones que eu coloquei? Sim. Então, aqui ó, é a linha do Equador. Então, a força de Coriolis nunca vai deixar um furacão formado aqui no hemisfério norte, por exemplo, próximo à África, aqui na parte nordeste da África. Se ele se formar aqui no hemisfério norte, ele nunca vai passar para o sul. E o que é formado do sul nunca vai passar para o norte. Tanto é verdade que aqui próximo à América Central, por que o furacão não vem para o Brasil? Porque justamente a força de Coriolis empurra ele em direção ao norte. E aqui no Atlântico Sul, quando ele se forma, ou no Pacífico Sul também, quando eles se formam, a força de Coriolis empurram eles para o sul. Deu para entender? Sim. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Não? Então vamos adiante. Aqui tem um exercíciozinho são dois exercícios sobre os furacões. Eu não vou passar para vocês agora, porque eu vou explicar essa questão da população e da parte urbana do nosso continente, e depois vou falar sobre a formação dos Estados Unidos só na segunda-feira. Aí nós voltamos aqui, eu passo o exercício e vocês vão ser liberados, ok? Ok. Bom, voltando. Vocês estão com o som baixinho? O que aconteceu? Não sei. Então vamos lá. Melhorou agora? Melhorou. Melhorou o meu? Melhorou também. Ah, porque agora eu aproximei do microfone. Ah, então beleza. Então olha só. Os aspectos populacionais e urbanos do continente americano. O que vocês têm que saber disso, turma? A primeira coisa que vocês têm que saber é que o nosso continente é um continente formado por grandes diferenças socioeconômicas. Se vocês pararem para pensar, de todos os países da América, só 2 são considerados de alto nível de desenvolvimento socioeconômico. Eu não estou falando só em economia. Agora, se você pensar em economia, nós temos países, além dos Estados Unidos e do Canadá, com regiões muito bem desenvolvidas. Por exemplo, o Brasil
Se um cara desavisado lá da Conchinchina vem para o Brasil e visita São Paulo, visita a região sul do Brasil, por exemplo, ele vai pensar que o Brasil é um país com poucas diferenças socioeconômicas. E, na verdade, nós sabemos que isso não acontece. Então, é importante vocês entenderem que existem diferenças sociais e diferenças econômicas. Tudo bem? Aham. Tanto é Sim. verdade que a maior 99% dos países americanos, tirando os Estados Unidos, claro, sofremos industrialização tardia. Vocês podem ver que está escrito aqui, ó. Nós, países latino-americanos, nós sofremos uma industrialização tardia por causa dos processos de independência, por causa daqueles motivos que vocês viram com o professor de história, que falam que no movimento de independência aqui da América Hispânica e também aqui da América Portuguesa, as lideranças não queriam dividir com os mais pobres essa, vamos dizer assim, essa administração. Então, isso fez com que os países não se desenvolvessem tanto logo após a sua libertação das metrópoles. Tudo bem? Alô, turma? Nossa, fazendo muito barulho. Sim. Tá mesmo. Sim. Bom, então eu vou falar com vocês agora sobre os tipos de colonização que nós sofremos. Tanto os latino-americanos quanto os anglo-saxões. Então, o que eu estou falando com vocês é da página 15 e o início da página 16. Bom, o que vocês têm que saber? Vocês sabem, turma, que existem dois tipos de colonização. Existe a colonização de exploração, que foi a que nós sofremos, e existe a colonização de povoamento. Eu acho que o nome já é autoexplicativo, né? Ou não? Alguém tem dúvida do que se trata? Acho que você já falou isso. Então, a América anglo-saxônica ela é formada pelos Estados Unidos e pelo Canadá e sofreram uma colonização de povoamento, aonde tanto os franceses quanto os ingleses, fugindo das revoluções, né, da Revolução Industrial e tudo mais, eles vieram para poder ocupar, eles vieram para morar, ou seja, vieram para desenvolver o espaço. Em contrapartida, na América Hispânica, tanto os espanhóis quanto na América Portuguesa com os portugueses vieram para poder explorar, para poder retirar da gente aqui as riquezas que nós tínhamos. Então, é verdade que essa colonização foi denominada colonização de exploração. Ok? Ok. Beleza. Dando continuidade. Como que isso influenciou no desenvolvimento socioeconômico dos países? É interessante vocês associarem e entenderem que os países que sofreram colonização de exploração não se tornaram países desenvolvidos. No máximo que nós chegamos hoje são os emergentes, por todos os problemas que vocês conhecem, né? De um querer se dar bem em cima do outro, no caso da corrupção, desde o princípio da formação do país. Enquanto que os países que sofreram colonização de povoamento, hoje são países totalmente desenvolvidos. Tanto é verdade que a economia dos países latino-americanos e a economia dos países anglo-saxões é totalmente diferente. Os países anglo-saxões, né, no caso o Canadá e os Estados Unidos, a economia deles é baseada em que setor, turma? Vamos ver se vocês sabem. Vocês acham que é no setor primário? Industrial? Então, Ilana, eles têm indústrias, mas a maior parte da economia deles se baseia não é na indústria, sabe no que é? É no setor É terciário. naquele... Ah, pensei que era naquele que... Então, terciário e quaternário. O quaternário tá. com a geração de novas tecnologias, e no terciário, porque todas as empresas que foram criadas nos Estados Unidos, as sedes continuam lá. Então, a Nike, a Ford, McDonald's e tudo mais, todas essas empresas de nível mundial continuam com as suas sedes nos Estados Unidos. Então, continuam gerando emprego lá. E essas riquezas que são geradas por essas empresas no mundo todo, elas são levadas para lá. Entenderam? Em contrapartida, os países emergentes e subdesenvolvidos têm a sua economia voltada para a exportação. Por exemplo, não sei se vocês viram no jornal ontem, o Brasil
ele é um desses países, né, que tem a economia voltada para a exportação de produtos do setor primário, claro, né, agrícolas e de extração de matéria-prima, aconteceu uma situação que para muita gente pode ser boa, mas para muita gente pode ser ruim também. Por exemplo, a China, com essa briga com os Estados Unidos, eles vão parar de comprar carne de porco dos Estados Unidos. Muita gente vai falar, olha que legal, vamos começar a comprar do Brasil. Para os produtores brasileiros, isso é maravilhoso, porque eles vão ganhar muito. Só que para a população brasileira isso é muito ruim, porque é uma carne suína que viria para o mercado interno, nós pagaríamos menos um valor menor por ela, mas justamente porque o mercado chinês se interessou pelo nosso produto, o valor vai subir. Ou seja, é uma outra carne que vai ficar cara para a gente. Às vezes vai chegar a ser até mais cara do que a própria carne bovina durante um tempo. Também pode acontecer, um exemplo, vai alguma visita na sua casa. E aí você tem os copos bons e os copos de requeijão. Obviamente que você vai dar os copos bons para a visita e o pessoal de casa vai beber no copo de requeijão. Eu entendi o que você está querendo dizer e é uma boa colocação, porque os melhores produtos brasileiros, eles são exportados, você tem toda a razão, Ilana. E os produtos de menos qualidade, que não seriam aceitos no mercado internacional, é o que fica para a gente consumir. Eu já falei sobre isso com vocês em relação ao café. Eu tive uma professora de matemática na época da escola, que ela falou isso, ela falou, gente, hoje ela já é morta, né? Ela falou assim, gente, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu fui naquelas lojas de café, porque ela era maluca por café. E ela tomou um café maravilhoso. E perguntou de onde vinha a semente, né? Foi querer saber. Aí a pessoa lá falou que vinha do Brasil. E aí ela foi pesquisar, vinha mesmo. Ou seja, as melhores sementes de café dos Estados Unidos saem daqui. E o que não é aceito no mercado externo é o que nós utilizamos. Então, essa colocação da Ilana foi perfeita. Bom, o que é importante vocês saberem disso? Eu já falei da economia, o que nós nos baseamos e o que os países anglo-saxões se baseiam. Ficou alguma dúvida? Os países desenvolvidos produzem a alta tecnologia e os subdesenvolvidos e emergentes, que somos nós, produzimos os produtos do setor primário, com exportação de matéria-prima, exportação de alimentos, em geral, tanto agrícolas quanto pecuários, e o Brasil também com alguns produtos da indústria metalúrgica. Ok? E siderúrgica também. Ok. Alguém quer fazer alguma pergunta ou posso dar sequência? Pode dar sequência. Pode continuar. Beleza. Outra coisa que os países mais pobres são vislumbrados pelos Estados Unidos é em relação à riqueza natural que nós temos. Natural e mineral, né, no caso. Por exemplo, o México é explorado pelos Estados Unidos até hoje por causa do petróleo que tem lá. Tanto é verdade que, se vocês forem parar para pensar, o Brasil, ele com a sua produção de extração de petróleo, não é autossuficiente. Como os Estados Unidos também ainda não é. Por isso que eles ainda continuam aceitando o México lá no NAFTA, porque é interessante para os Estados Unidos pegar esse produto. Ok? Turma? Ok, Sim. mas é impressão minha ou tem, atrás de algum áudio, alguém cantando bem no fundo? Cantando? Cantando. Eu estou ouvindo Eu não também. tô ouvindo, não. Agora parou. Não parou? Parou? Ah, eu também estava ouvindo, mas tudo bem. Bom, vamos lá? Sim. Então, vamos lá. Essa substituição de importação, ela se dá da seguinte forma. Nós exportamos matéria-prima, os países mais desenvolvidos, eles compram essa matéria-prima, industrializam, ou seja, agrega valor a esse produto, transforma ele num produto industrializado e revende para a gente. É mais ou menos assim. Eu sou um país subdesenvolvido e exporto madeira. É um exemplo, tá? Porque é um recurso natural.
A Ilana, que é um país desenvolvido, ela compra essa madeira por R$ 1 a unidade. Aí ela transforma dessa madeira, que ela pagou R$ 1, ela transforma em móveis. Cada móvel que ela pagou R$ 1 pela madeira, cada madeira dessa, ela gastando o dinheiro lá com a atividade industrial, ela teve um gasto, vamos supor, de 5 reais para poder transformar essa madeira em um móvel. Aí esse imóvel ela repassa no mínimo por 3 vezes, 4 vezes o valor. Deu para entender? Sim. Então, turma, é isso que esses países mais desenvolvidos e industrializados eles fazem. Aí vocês podem me perguntar assim, Ronaldo, mas o Brasil também não tem atividades industriais? Aí eu falo para vocês, turma, nós temos atividades industriais ultrapassadas. As atividades industriais que nós temos aqui com essas empresas multinacionais é porque são empresas poluentes, causam algum tipo de poluição que nos países mais desenvolvidos não podem. Por exemplo, vamos falar da Vale do Rio Doce, a companhia Vale do Rio Doce. Vocês estão ouvindo? Turma? Sim. Então, a Vale, ela é uma empresa com grande capital canadense. Ela era brasileira, né? Era estatal e foi comprada por uma empresa canadense. Não sei se vocês sabem, ela não pode atuar no Canadá, mas ela atua aqui no Brasil. Por quê? Porque as leis ambientais aqui são mais frouxas. Por quê? Porque se as leis forem colocadas em todos os países do mesmo jeito, como nos países desenvolvidos, aonde essas empresas vão poder atuar? E aí eu pergunto para vocês, quem precisa mais desse dinheiro e da geração de emprego? Nós que estamos crescendo ou os países desenvolvidos que já têm a sua economia, vamos dizer assim, bem mais qualificada? Nós. Então, o governo fecha os olhos e deixa acontecer. Tanto é verdade que todos esses rompimentos de barreira de Mariana, de Sobradinho, a empresa foi multada, que para ela é um valor irrisório, e ela continua produzindo do mesmo jeito. Porque é uma grande geradora de emprego. Deu para entender? Sim. Alguém quer fazer alguma pergunta? Né? Não? Então, turma, essas indústrias, elas acabaram fazendo com que aqui nesses países latinos fizeram com que nos tornássemos países, vamos dizer assim, em processo de industrialização de forma tardia, e também a urbanização aconteceu de forma desordenada. Porque foi o seguinte, indústria no Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro inicialmente, veio todo mundo. E aí começou a aparecer todos os problemas que vocês conhecem a partir do crescimento desordenado das áreas urbanas, que é o que a gente conhece como a favelização. Gente, eu tive que sair aqui. Não, sem problema. E aí a favelização que ocorreu por causa desse crescimento desordenado, ela acaba gerando todos os problemas que vocês conhecem, como o roubo, a marginalização de grande parte da população, o tráfico, a violência, todos os tipos de violência, né? Tudo bem? Então, todos os problemas gerados pelo crescimento desordenado são oriundos também dessa industrialização. Ok? Ok. Eu posso exemplificar para vocês aqui. Todas as cidades brasileiras industriais, elas cresceram ou estão crescendo de forma desordenada. E tem algum tipo de indústria. Barra do Piraí é um exemplo. Cresceu de forma desordenada. Volta Redonda, tirando ali a vila e o aterrado, ela está crescendo de forma desordenada. Se vocês forem parar para pensar, Belo Horizonte, que era uma cidade para ser, que ela foi planejada, né? Uma cidade planejada, hoje já não é mais, porque cresceu tanto, que o governo não conseguiu dar conta desse crescimento. Por quê? São áreas industrializadas. E aí acaba sendo um chamariz para a população. Ok? Turma? Ok. Alguma dúvida? Não. Então, para encerrar, turma, lembrando que eu falei sobre os países anglo-saxões também, então, para encerrar, o que acontece?
Essas indústrias multinacionais, transnacionais que atuam aqui no Brasil, na Argentina, nos países latinos em geral, né, que somos emergentes e subdesenvolvidos, acaba que esses ideais dos nossos governantes se tornam ideais do neoliberalismo. Porque essas empresas, como eu falei da Vale, elas acabam tendo um poder, claro que escondido, né, mas um poder muito maior do que o próprio poder do Estado brasileiro. Porque se o Estado brasileiro toma uma atitude mais intensa, mais incisiva contra essas empresas e elas fecham, porque para eles é assim, fecha aqui e abre lá, fecha aqui e abre em outro país. E eles fecham aqui, imagina o número de desempregados que não vai ter, gente. Vocês estão entendendo a situação? Então essas empresas globais, eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí. Igual Volta Redonda com a CSN não é uma empresa global, né? Não é global. Mas olha só a economia de Volta Redonda, como que depende dela. Tanto é verdade que os prefeitos de Volta Redonda acabam fazendo o quê? Vista grossa para a poluição que a CSN causa, por causa dos empregos que são gerados, direto e indiretamente. Ok? Eu lembro que uma vez você disse que se botasse roupa branca no varal lá em Volta Redonda, ficava preta ou amarelada por causa da foligem. Tá certo? Sim. Bom, turma, na segunda-feira nós vamos falar sobre a formação dos Estados Unidos como país, como economia. Vou falar sobre a Guerra de Secessão com vocês. Não sei se vocês já viram isso em história, mas eu vou explicar para vocês voltados para a parte econômica. Tá bom? Tá. Alguém tem alguma dúvida? Não. Se não, tinham dispensados. Adeus. Adeus. Até amanhã na aula de história. Tchau, tchau. Tchau.